no versículo 9, Apocalipse, capítulo 1, verso 9. Será que não aparece? Apocalipse 1, 9. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta, que dizia: escreva num livro o que você vê e envia a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quando vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Amém. João é praticamente o último dos apóstolos vivo nesse período. João, ele sabe que Paulo já tinha sido decapitado, que Pedro já tinha sido crucificado de cabeça para baixo. João sabe que os apóstolos tinham sido mortos, que só restava ele. E mesmo assim, João ainda é exilado. É levado para a ilha de Patmos para morrer nessa ilha. E João, ele aparentemente, vamos assim dizer, tinha perdido as esperanças no sentido de voltar a uma cidade. João sabia que poderia morrer em completa desolação, em completa solidão. João estava nessa situação, vamos assim dizer, como nós estamos hoje, em quarentena, só que a dele era forçada, era uma prisão numa ilha praticamente deserta, numa ilha onde ele é vigiado nos seus passos, mas não tem muito para onde fugir, está numa ilha. E João já velhinho, já está idoso. E ele, nos seus últimos dias de vida, ele continua sendo aquele fiel seguidor, o apóstolo e discípulo amado do Senhor Jesus. E João nos diz que ele recebe um dia uma revelação. Por isso que nas versões inglesas a palavra que é escrita para Apocalipse não é Apocalipse, é revelação. E ele diz que recebeu uma revelação de Jesus que ele foi dado a ele para mostrar aos seus servos o que ainda haveria de acontecer. E isso foi dado ao servo, ele diz que é um servo, ele escreve como servo João, que dá testemunho, ele diz, de Jesus, e que ele diz que aqueles que leem, que forem ler a profecia, vão ser felizes. Todos aqueles que ouvirem, guardarem o que nela está escrito. Então, o Apocalipse é, vamos assim dizer, o ápice da revelação sobre quem é Jesus. Desde Gênesis, todos os livros da Bíblia falam quem é o Messias, quem é o Cristo, de como ele iria morrer, ressuscitar. Falam também desse Jesus, desse Cristo que iria sofrer por todos nós, como Isaías fala em Isaías 53. Há várias partes nas Escrituras sobre como ele seria crucificado, como ele seria morto, até como o que aconteceria com suas vestes, como Davi fala nos Salmos. Mas
Davi fala também que esse Cristo não sofreria decomposição, desse Cristo não sofreria problemas. E uma coisa é certa, é que João está aqui na ilha de Patmos, a receber a sua última grande revelação. E essa revelação, quando Jesus aparece para ele, é que João diz aqui no versículo 9 de Apocalipse 1, João, que é companheiro de vocês no sofrimento. O contexto histórico dessa revelação que João recebe é que a igreja está sendo altamente perseguida. A igreja é perseguida nesse Império Romano, pelos imperadores, a igreja continua sendo perseguida, muitos judeus e gentios cristãos são perseguidos não apenas pelo Império Romano, são perseguidos pelos judeus saduceus, farisaicos, que estão perseguindo a igreja. Então a igreja é perseguida de todos os lados, ela é rejeitada de todos os lados. E João diz, eu estou escrevendo para vocês, eu que sou companheiro de vocês no sofrimento. João está sofrendo por causa de Cristo, está sofrendo por causa do Evangelho, mas ele diz, eu sou companheiro de vocês no sofrimento. Isso é importante a gente compreender. Quando ele vai escrever Apocalipse, ele diz, eu sou companheiro de vocês no sofrimento. Então é diferente de muita gente hoje, que só fala de um evangelho da prosperidade, mas não fala desse evangelho que significa um alto preço. E o preço também do sofrimento. O preço de sofrer por causa de Jesus. O preço de sofrer por causa do evangelho. Ele diz, não apenas eu sou companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança de Jesus. Então ele fala que esse Jesus foi aquele que perseverou, esse Jesus foi aquele que sofreu até o fim, como diz Paulo, foi até o fim com a morte de cruz. Morreu como um ladrão, como um assassino, sem ter cometido nenhum pecado. Mas este Jesus, como Messias, vai até o fim e assim ele morre na cruz. E aí João diz que ele está na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Ele diz, olha, porque eu fui fiel, porque eu tenho sido fiel, porque eu tenho testemunhado de Jesus, eu tenho testemunhado da palavra, eu estou aqui na ilha de Patmos. Então João fala como um mártir verdadeiro, como aqueles que sempre sofreram por pregar o evangelho. Então, assim como a gente tem gente hoje, muitas pessoas hoje que sofrem em muitos lugares, principalmente em países muçulmanos ou outros países como a Coreia do Norte, que perseguem os cristãos. João diz, eu estou a sofrer por causa do evangelho. E ele diz que um dia ele está no dia do Senhor, era um domingo. Se lembre que todos os cristãos passaram a guardar não mais o sábado, como os judeus sempre guardaram, mas eles começam a guardar o domingo, porque é o dia que Jesus ressuscitou. Isso já faz vários anos. João está aqui velhinho, está na ilha, mas ele diz que no dia do Senhor ele se acha no Espírito, e aí ele ouve uma voz atrás dele que diz, escreva num livro o que você vê e envia a estas 7 igrejas. Então, Apocalipse, ele é um livro escrito para 7 igrejas. As igrejas de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Não esqueçam isso. Apocalipse é escrito para as 7 igrejas. 7 igrejas que precisam ouvir a palavra de Deus. No capítulo 2 de Apocalipse, capítulo 2 e 3, estão aí essas cartas para as 7 igrejas. São cartas de apoio, cartas de repreensão, cartas de exortação, mas Jesus fala. E ele diz que se volta, João, no verso 12, diz que ele se volta para ver quem é que está falando com ele. E ele diz que quando se volta, ele vê 7 candelabros de ouro. O número 7 é um número que significa o número da perfeição, o número de Deus. É um símbolo apenas. 7 candelabros de ouro. E vem entre os candelabros, no meio dos candelabros, os candelabros eram onde eram acendidas as velas, as luzes, significando simbolicamente a presença de Deus naquele meio, no meio do templo, no meio onde eram acesos os candelabros.
E ele está ali entre os candelabros, essa pessoa que fala com João, e João diz que é alguém semelhante a um filho de homem, mas diz que ele tinha uma veste que chegava aos seus pés, tinha um cinturão de ouro ao redor do peito, sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, seus olhos eram como chama de fogo, seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, sua voz como o som de muitas águas, tinha em sua mão direita 7 estrelas, de novo aparece o número 7, da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes, e sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Ou seja, João vê essa figura que é Jesus, e não é o mesmo Jesus que ele está acostumado, com quem ele conviveu durante 3 anos, não é aquele Jesus que ele viveu, aquele Jesus mesmo que ressuscitou, que disse, olha, não me toque, eu ainda vou voltar para o Pai. Esse Jesus que aparece agora para o João é esse Deus poderoso, esse Deus que João diz que mal consegue olhar para ele. João ele faz uma descrição, mas na verdade é uma descrição simbólica, é o que ele consegue ver. É o que ele consegue ver de Jesus. É o que ele consegue ver dele. E ele diz que quando vê, verso 17, quando ele vê Jesus, e aí ele ainda não sabe que é Jesus, mas ele diz, quando eu vi, caí aos seus pés como morto. A visão foi tão forte. Aquela presença era tão forte, aquele brilho, aquele fulgor, era tão forte que ele caiu como morto, ele quase desmaiou praticamente. E aí ele diz que ele viu Jesus colocar a sua mão direita sobre ele e diz, não tenha medo. E é muito importante isso, porque essa expressão não tenha medo, ela é usada muitas vezes, ou quase todas as vezes que Deus aparece para alguém. Sempre que Deus aparece para alguém, ele fala, não tenha medo. Primeiro porque às vezes vê um anjo, ou vê uma figura como essa que João vê de Jesus e não sabe direito quem foi apavorante para ele. Muitas vezes é apavorante e a gente vê alguma coisa que nos escapa aos sentidos, que nos escapam à razão, que está muito além daquilo que nós podemos compreender, muito além. Esse Jesus diz, não tenha medo, João. Não tenha medo. E eu acho que isso é uma palavra importante para nós em todos os momentos. Esse Jesus é o mesmo que está com a gente hoje. É o Jesus, o nosso Jesus não é o Jesus que está pendurado na cruz, porque ele não está mais pendurado na cruz. Essa imagem que às vezes se coloca de um Jesus pendurado na cruz, ela não existe mais. Claro que é uma simbologia, e eu compreendo da questão de Jesus pendurado na cruz apenas para dizer que ele foi crucificado, eu entendo isso, não há nenhum problema, mas a gente sabe que não está mais na cruz. Ele desceu, ele foi sepultado e ele ressuscitou por nós. E esse Jesus, a figura mais exata é essa que João vê, esse Jesus glorioso, ressurreto, esse Jesus ressuscitado. E Jesus diz, não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que vive. Ou seja, em síntese, Jesus está dizendo, eu sou o alfa e o ômega. Eu sou o primeiro, eu sou o último. Ou seja, Jesus é o mesmo que, na verdade, é o Deus que nunca deixou de existir. Ele é eterno. Claro que como homem morreu, mas como Deus jamais pereceu, esse Jesus é o primeiro e o último. Ele tem a palavra final de todas as coisas. Ele está no princípio de todas as coisas. Ele que cria a terra, que cria o universo. A Bíblia nos diz que foi pela palavra que foi formado o universo. Todas as coisas foram formadas em Cristo. E esse Cristo é o primeiro e ele é o último. Todas as coisas começam com ele e terminam com ele. E, na verdade, não só isso, mas ele é aquele que vive. E ele fala, eu estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E eu tenho as chaves da morte e do Hades, do inferno.
Eu tenho a chave da morte e do Hades. Ou seja, Jesus está dizendo, eu tenho o controle de todas as coisas. Eu tenho direito, eu tenho controle sobre a vida, eu tenho controle sobre a morte, eu tenho controle de todas as coisas. Em síntese, gente, o que Jesus está dizendo para João, João, não tema, eu tenho o controle de todas as coisas. Eu sou o Deus prometido, eu sou o Cristo, eu sou o Messias. Eu estou aqui mais uma vez para te dizer, eu sou o Cristo ressurreto. Quando você fala de mim, quando você testemunha de mim, quando você prega sobre a minha pessoa, você está pregando sobre o Cristo ressurreto. E de fato sou eu o Cristo ressurreto, o Cristo que haveria de ressurgir. E é essa palavra que eu queria trazer para nós hoje. Esse Jesus de Apocalipse, esse Jesus grandioso, esse Jesus que é o Senhor da história, esse Jesus que é o Senhor de tudo. E ele fala isso para um João que está numa ilha, exilado pelo Império Romano, que sabe que vai morrer, mas Jesus diz claramente, eu sou o Senhor. Não é César que é o Senhor, não é o Império Romano que tem a palavra final, não, eu sou o Senhor, eu sou o verdadeiro, vamos assim dizer, imperador, eu sou o Senhor de todas as coisas. O Império Romano vai passar, o poderio do Império Romano vai passar, tudo, a vida, tudo vai passar, eu tenho a palavra final sobre todas as coisas. Então é maravilhoso quando a gente vai ver nos evangelhos, vai ver no Velho Testamento, e eu passei essa semana vendo um pouco sobre isso, e a gente vê essa palavra, essa certeza, essa convicção. Nós vivemos por causa do Cristo ressurreto. É Ele que nos dá vida. E Paulo diz claramente sobre isso, nós vivemos porque Jesus vive. Mesmo nós vivendo essa vida que muitas vezes é difícil, que muitas vezes é complicada, que muitas vezes tem os dissabores como esse que nós estamos vivendo agora, de uma quarentena. Mas o mais importante é saber que Jesus é o Senhor da história. Ele tem a chave da morte, do Hades, chave dos céus. Ele é o último, ele é o primeiro, ele tem o controle da história, ele é o Senhor de tudo. E por isso que ele diz, João, escreva tudo que você vai ver aqui. Tanto as presentes como as que vão acontecer. Escreva para as 7 igrejas. Escreva para elas. Porque é nesse momento de sofrimento que vocês estão passando que o cumprimento da minha vida e da minha palavra vai acontecer na vida de todos os cristãos. Que Deus nos abençoe, gente. Leiam o Apocalipse com essa certeza de que Cristo é o Senhor da história. Um dos livros que eu mais gosto de ler é Apocalipse, porque ele mostra isso. A palavra final é de Deus. Se você quer parar de se desesperar sobre os rumos da história, mesmo a gente sabendo que vai vir muita coisa difícil nesses próximos meses e talvez anos, com essa crise econômica toda, mesmo sabendo disso, a nossa esperança continua sendo em Jesus de Nazaré, que é Cristo Senhor e o Senhor ressurreto, e que tem o controle da história. E ter o controle da história não é apenas da macro-história, mas é das nossas histórias, das nossas micro-histórias. Significa que Jesus é esse Deus que vem para a igreja, mas vai lá para João, exilado, numa ilha praticamente deserta, e fala com ele. Ou seja, Deus nunca nos desampara nos momentos mais difíceis da vida. Ele visita João num dos momentos mais desoladores para o apóstolo João, que era um apóstolo amado de Jesus. Mas Jesus aparece para ele nesse momento desolador e faz uma grande revelação que é escrita para todos nós até hoje. Que Deus nos dê a graça de a gente compreender tudo isso, gente. Nossas vidas estão nas mãos do Senhor Todo-Poderoso, aquele que vive, que é, que sempre foi e que continuará sendo o Senhor da história. O último
e o primeiro, o Alfa e o Ômega, aquele que esteve morto, mas que está vivo para todo sempre. Amém.